Hoje a gente vai mergulhar na incrível história da Apollo 13. Uma missão que começou como uma expedição científica, mas que de repente virou uma luta desesperada pela sobrevivência. Foi uma crise que acabou mudando a exploração espacial para sempre. Houston, we've had a problem. Pois é, essa frase hoje super famosa foi o que deu início a tudo. Imagina só, a mais de 300 mil quilômetros de casa, essa comunicação marcou o começo de uma das corridas contra o tempo mais angustiantes da história. 3 dias depois do lançamento da Apollo 13, tudo parecia correr na mais perfeita normalidade. O plano era bem direto, ser o terceiro pouso de humanos na Lua. Só que o destino, como a gente vai ver, tinha outros planos, bem diferentes. É que a Apollo 13 representava uma virada de chave. O objetivo não era mais só provar que dava para chegar na Lua, como foi com a Apollo 11 e a 12. Agora, a missão era fazer ciência de verdade, sabe? Investigar a geologia lunar para tentar desvendar os segredos da formação do nosso satélite. Mas, olha, antes mesmo da famosa explosão, a missão já não estava em terreno firme. Para a gente entender bem o que aconteceu, a gente precisa voltar um pouquinho e olhar o contexto da época. Um cenário de certo desinteresse e muita pressão. A Apollo 13 chegou num momento de saturação. A grande meta da corrida espacial, que era pisar na Lua, já tinha sido alcançada. E 2 vezes. A novidade foi passando e, com ela, o apoio do público e dos políticos também começou a diminuir. E esse gráfico aqui mostra isso de um jeito impressionante. A audiência da Apollo 13, nossa, foi uma fraçãozinha do que foi a Apollo 11. E o que isso quer dizer? Bom, com menos gente assistindo, menos interesse, o dinheiro para a NASA começa a ficar curto, o futuro de todo o programa Apollo estava na corda bamba. A pressão em cima da tripulação devia ser uma coisa de louco. E os problemas, na verdade, começaram bem antes do famoso Houston. Tivemos um problema. Só alguns dias antes do lançamento, o Ken Mattingly teve que ser substituído pelo Jack Swigert por causa de uma exposição à rubéola. E logo na subida, um dos motores do segundo estágio desligou antes da hora. Foi um susto que forçou os outros motores a trabalharem mais para compensar. Parecia que a missão já estava meio azarada desde o começo. Apesar desses sustos iniciais, os primeiros dias da missão foram super tranquilos. Até demais. A tripulação estava lá fazendo suas tarefas de rotina, até gravando vídeos para o pessoal aqui na Terra. Ninguém podia imaginar o desastre que estava prestes a acontecer a mais de 300 mil quilômetros de casa. Com 56 horas de voo, o controle da missão fez um pedido bem padrão para o Jack Swigert: ligar os ventiladores para agitar os tanques de oxigênio. Isso era feito para conseguir uma leitura mais exata dos níveis dos tanques. Um procedimento super normal, feito uma vez por dia. 90 segundos depois de apertar aquele botão, um estrondo violento e uma sacudida brutal simplesmente rasgaram o silêncio da nave. A confusão foi total. O comandante Jim Lovell até pensou que era uma brincadeira de mau gosto do colega Fred Haise, mas a realidade, nossa, era infinitamente mais grave. Com o módulo de comando, o Odyssey, perdendo energia rapidamente, a única opção era correr para o módulo lunar, o Aquarius. Lá no controle da missão, o diretor de voo Gene Kranz tomou a decisão crucial, usar o Aquarius como um bote salva-vidas. Era uma manobra de desespero, algo treinado em simulações, claro, mas nunca testado numa situação real no meio do espaço. Naquele exato instante, a missão de exploração vira uma luta pela vida. A tripulação e o pessoal do controle em terra tiveram que, literalmente, inventar um jeito de voltar para casa. Eles enfrentaram uma série de problemas mortais com muita criatividade, poucos recursos e uma pressão que a gente nem consegue imaginar. O primeiro grande desafio, o ar. O sistema do módulo lunar só foi feito para filtrar o dióxido de carbono de 2 astronautas. Com 3 pessoas ali, os níveis de CO2 começaram a subir perigosamente. Eles até tinham filtros extras do módulo de comando, mas tinha um problema. Os filtros eram quadrados e os encaixes no módulo lunar eram redondos. Era literalmente aquele problema de encaixar um pino quadrado num buraco redondo. E é aqui que a gente vê um dos momentos mais brilhantes de improviso da história. Lá na Terra, uma equipe de engenheiros jogou numa mesa tudo que os astronautas tinham à mão, e em poucas horas desenharam um filtro improvisado. As instruções foram passadas pelo rádio, e lá no espaço os astronautas replicaram a geringonça. Eles usaram fita adesiva, plástico e papelão para simplesmente salvarem as próprias vidas. Com a nave praticamente desligada para economizar cada gota de energia, a vida a bordo virou um teste de resistência. A temperatura despencou para menos de 4 graus. Tudo ficou úmido, gelado, com água pingando das paredes. E a água potável
foi racionada ao extremo. Cada astronauta só podia beber um copo por dia. A desidratação virou um inimigo silencioso, minando a saúde e o foco da tripulação. O resultado físico foi brutal. Juntos, os três perderam quase 15 quilos. E o astronauta Fred Heise ficou muito doente, com uma infecção urinária, por causa da desidratação e do frio extremo. Eles não estavam lutando só contra falhas da nave, mas contra os próprios corpos. A viagem de volta foi uma agonia, cheia de manobras de navegação super complexas e muita incerteza. Mas foi no meio dessa crise toda que a missão encontrou um novo propósito, se tornando o que hoje a gente conhece como o fracasso bem-sucedido. Lembra daquele desinteresse do público que a gente falou no começo? Então, ele evaporou. A crise transformou a missão num drama global. O mundo inteiro parou para acompanhar, todo mundo unido numa única torcida pela volta segura dos astronautas. De repente, a exploração espacial voltou a ser importante para todo mundo. E exatamente por isso que a Apollo 13 é chamada de fracasso bem-sucedido. Os objetivos originais foram todos para o espaço, literalmente. Mas o objetivo que surgiu no meio do caminho, trazer a tripulação de volta viva, esse foi alcançado. E esse feito é considerado até hoje uma das maiores conquistas da NASA. Depois da volta segura, a NASA começou uma investigação pesada para responder a pergunta que todo mundo estava fazendo. Afinal, o que deu errado? As descobertas e as lições que vieram da Apollo 13 deixaram um legado que ecoa até hoje na exploração espacial. A investigação revelou uma sequência de pequenos erros que foram se acumulando. Tudo começou anos antes, com a queda de um tanque de oxigênio durante a manutenção. Depois, um teste mal feito danificou a fiação, deixando os fios expostos. Aquele comando de rotina para agitar o oxigênio foi só a faísca que faltava para a explosão. Foi a prova de que no espaço não existe erro pequeno. O legado da Apollo 13 é um paradoxo. Por um lado, foi um triunfo da capacidade humana, da resiliência, mas por outro, mostrou de um jeito bem claro os perigos do espaço. O acidente aumentou a preocupação do público e dos políticos, o que acabou levando ao cancelamento das últimas missões Apollo e a uma longa pausa nos nossos sonhos de voltar para a Lua. E isso nos traz até hoje. O programa Artemis está aí com o plano de levar a humanidade de volta à Lua. A história da Apollo 13 serve como um lembrete poderoso sobre a importância da resiliência e do planejamento. A questão que fica é, será que ao olharmos para as estrelas de novo, estamos realmente aplicando as lições que foram aprendidas de um jeito tão duro com aquele fracasso bem-sucedido mais de 50 anos atrás?